Amados, eu quero, nesse momento, compartilhar a palavra com os amados. Abram suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 42, que nós possamos compreender esses mistérios da palavra, em nome de Jesus. Livro de Jó, capítulo 42, pedir aos irmãos encontrarem, que se coloquem em pé, em reverência à palavra de Deus. O tema desta mensagem é: o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Jó 42, a partir do versículo 7. Oremos ao Senhor. Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dá-nos sabedoria do alto para compreendermos as maravilhas da Tua palavra. Senhor, desvenda os nossos olhos espirituais, destapa os nossos ouvidos espirituais, e, amado Espírito, prepara pelo Teu poder a terra dos nossos corações e mentes como terra preparada para receber esta semente preciosa, a palavra viva do Deus Altíssimo. E essa semente possa encontrar guarida em terra fértil, germinar e frutificar. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, nós clamamos também, Senhor, visita com Teu poder todas as vidas que não estão presentes no Teu santuário e tira todo elemento distraidor, que haja concentração, que haja consagração, que nenhuma outra atividade, nenhum outro a fazer, nada possa impedir a essas vidas de ouvirem e compreenderem a Tua palavra. Nós repreendemos toda a comichão dos ouvidos e repreendemos toda a ação do inimigo para impedir que as vidas que estão distantes percam a preciosidade deste tempo, distraindo-se com tantas outras coisas. Assim nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 7, diz assim a palavra: Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o Tamanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se.
Que o Senhor nos dê graça na ministração da palavra, que eu seja apenas o mensageiro e o Senhor traga essa mensagem poderosa às nossas vidas. Amados, eu creio que mesmo os que ainda não leram a Bíblia, já ouviram falar da história de Jó. Mas eu quero enfatizar, neste momento, algumas características do livro de Jó. Porque o livro de Jó nos traz ensinamentos que precisamos aprender e jamais desprezar. Amados, a palavra de Deus, ela é uma fonte de sabedoria. A palavra de Deus é uma fonte de ensinamento. A palavra de Deus é uma fonte de bênçãos. É uma fonte de prosperidade. A palavra de Deus é uma fonte de vida. Mas muitas vezes nós lemos a Bíblia não tão concentradamente. Muitas vezes nós não mergulhamos neste oceano de águas vivas. Às vezes ficamos só na superfície. Mas quando ficamos na superfície, nós perdemos a oportunidade de conhecer as profundidades das riquezas, as riquezas encobertas, os grandes tesouros jamais são encontrados na superfície das águas. É necessário ir às profundezas, é necessário mergulhar, se deixar envolver por todas as águas, até que o tesouro seja encontrado, até que as pérolas mais valiosas, mais preciosas possam ser encontradas, até que as profundidades tenham seus mistérios desvendados. Sobre esses ensinamentos, eu queria que você pudesse anotar, principalmente você que está em casa, quando você for acompanhar a ministração da palavra, já pega um caderno, pega uma caneta. Quem está na igreja também podendo anotar, é importante. Se você não conseguir anotar agora, anota depois, quando você estiver revendo, tornando a assistir esta ministração. O primeiro ensinamento que o livro de Jó nos traz é: Deus é soberano. Amém, amados? Deus é soberano. Nós sabemos disso, mas muitas vezes nós não tratamos a Deus reconhecendo a sua soberania. Nós dizemos, Deus é todo-poderoso, mas muitas vezes desconfiamos de que Ele perdeu o poder. Por ser soberano, a forma e o tempo de agir é dele. E a última palavra também é dele. Soberania significa a capacidade do soberano de determinar, de estabelecer todas as situações, de julgar, de decidir e dar a última palavra. Então, a primeira lição que nós aprendemos com a história de Jó, que é uma história real, que é uma história que nós precisamos compreender com mais profundidade, porque os ensinamentos que ela nos traz, que essa história nos traz, são riquíssimos. O segundo ensinamento: os planos de Deus para nós são muito bons. Quantos creem nessa porção? Glorifica a Deus. Amados, os planos de Deus para nós são muito bons, mas em meio às provas, em meio às grandes tribulações, em meio às mais difíceis travessias, nós somos tentados pelo inimigo, e às vezes até, amados, assim, tentados pela nossa própria incapacidade de compreender o mover de Deus. Nós somos tentados, somos movidos a considerar que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano,
é o nosso adversário. Muitas vezes nós contendemos com Deus, muitas vezes questionamos a Deus, e por não compreender o seu operar, e por nos esquecermos daquilo que diz a palavra de Deus diz categoricamente que os planos de Deus para nós, os decretos de Deus para nós, os projetos de Deus para nós, são para que sejamos fartamente abençoados, poderosamente abençoados. E nos esquecemos então desses planos, da sua soberania, e transformamos Deus de repente em um adversário, ao invés de considerá-lo como de fato Ele é, como nosso advogado. É Ele quem nos defende, é Ele quem nos dirige com o seu poder, é Ele que nos sustenta, que nos fortalece, é Ele que cumpre em nossas vidas a sua palavra, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Talvez você não seja habituado a essa tradução, essa versão da Nova Versão Internacional. Talvez você esteja habituado à versão Almeida Revista Corrigida, onde o Senhor diz assim: eu bem sei os planos ou os pensamentos que tenho para vocês, planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse para vos dar o fim que esperais, que está na versão de João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida. A Nova Versão Internacional, ela traz para mais fácil compreensão, diz assim: planos de dar-lhes esperança e um futuro poderosamente abençoado. E quando nós compreendemos isso, esses planos de Deus, sabendo que Ele tem o melhor para nós, eu estou falando de nós compreendermos isso não no dia a dia, não quando o sol está brilhando. Esses dias eu vi uma postagem no WhatsApp, dizendo assim: valorize aqueles que estão ao seu lado, no meio das grandes tempestades, porque em dia de sol, a praia está sempre cheia. Sabe o que significa isso? Quando as circunstâncias são favoráveis, nós não conseguimos reconhecer quem são os verdadeiros amigos. A palavra de Deus diz que os verdadeiros amigos são conhecidos durante as adversidades, que na prosperidade todos querem ser amigos. E também nas adversidades o inimigo não se esconde, porque o inimigo aproveita as adversidades, os ventos contrários, para nos afetar ainda mais, para nos prejudicar ainda mais. Como faz Satanás quando nós passamos por grandes provas, como passou Jó. Mas eu queria que você pudesse ter essa certeza absoluta, essa compreensão de que os planos de Deus para nós são muito bons, são excepcionais, são planos de paz, planos de prosperidade, planos que têm o propósito de Deus para nos dar o fim que esperamos. Por isso o tema, o fim das coisas, é melhor do que o princípio delas, porque Deus, Ele está sempre operando, dirigindo, como soberano que é, para que o fim justifique os meios. Porque muitas vezes muitos desistem no meio da travessia, alguns quando estão muito próximos de alcançar a vitória, porque a batalha é tremenda, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. E o Senhor ainda completa na sua palavra, em Jeremias ainda: então vocês clamarão a mim, vocês virão a mim orar, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser achado de vós, diz o Senhor.
e os trarei de volta do cativeiro. Sabe o que significa isso? Por mais que nós estejamos passando por grandes provas, grandes lutas, por mais que venhamos a passar por grandes provas e grandes lutas, o Senhor está atento, Ele jamais nos desampara. Nós jamais estaremos, se firmados estivermos na palavra, se buscarmos a face de Deus, se reconhecermos a sua soberania, ainda que não compreendamos os seus propósitos, nem a sua forma muito peculiar de agir, nós sempre estaremos amparados, sustentados, guardados, blindados pelo Senhor. Ele sempre estará conosco, como uma figura de que, nos momentos de grande prova, o Senhor nos carrega no colo. Terceiro ensinamento. Amados, nós temos que reconhecer esse terceiro ensinamento do livro de Jó. O próprio Jó não compreendeu, na maior parte da sua história, essa travessia difícil. Os seus amigos não compreenderam. A esposa de Jó não compreendeu. Os seus parentes não compreenderam. Seus irmãos, suas irmãs. A comunidade não compreendeu. Sabe por quê? O terceiro ensinamento é esse. Não é fácil compreender Deus. Não é fácil. Porque Deus opera do jeito dele, no tempo dele, quando ele quer. Nos concede a vitória quando achar que é o tempo. Usa meios que nós jamais podemos imaginar que os meios que Deus usa são para o nosso bem. Quem pode dizer que atravessar o deserto pode ser para o bem? Mas quando se compreende que o deserto precede a travessia do Jordão e que além do Jordão estão as promessas, estão as vitórias, está a prosperidade, está a intimidade ainda maior com Deus, é fácil compreender por que devemos atravessar o deserto. Quando estamos atravessando o deserto, amados, não é fácil. Mas quando Deus conclui o seu plano, o seu projeto, é fácil compreender por que Ele nos levou para o deserto. Então, amados, só é possível compreender o que Deus está fazendo quando Ele termina de fazer. Dá para entender isso? Não é fácil compreender Deus. Não é. E só é possível compreender o que é que Deus está de fato fazendo quando Ele termina de fazer. Quando Ele chega ao final. Quando Ele completa a obra. Por isso diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Muitas vezes quando se iniciam as provas, as tribulações, as circunstâncias difíceis, nós não conseguimos imaginar, não conseguimos enxergar o que vai acontecer lá no final. Mas se você aprender isso, tiver a compreensão desses três ensinamentos: primeiro, Deus é soberano; segundo, os planos de Deus para nós são muito bons; e o terceiro, não é fácil compreender Deus, mas se nós compreendermos os propósitos da forma como Deus opera, essa compreensão nos levará a entender definitivamente. Eu queria que você pudesse guardar essa palavra no seu coração, que ela fosse um alimento vivo para a sua vida, que ela fosse o combustível para a sua fé, para você não esmorecer, para você não desistir, para você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para você não contender com Deus e para você se alegrar, como ensina a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, quando o servo de Deus, o apóstolo Paulo, diz assim: nós precisamos nos alegrar em meio às tribulações, porque a tribulação produz a paciência. Por isso Jó
se tornou paciente. E a paciência produz a experiência. Por isso Jó foi levado a uma experiência com Deus. E a experiência produz a esperança. E a esperança é o patamar mais alto que um crente pode alcançar. Então preste bem atenção. Se você aprender isso, se você tiver essa compreensão, você vai entender que se as coisas, sejam elas quais forem, ainda não deram certo, é porque ainda não chegou o fim. Pode ser que Deus esteja próximo de concluir essa obra. Pode ser que Deus esteja esperando o momento mais adequado. Pode ser que Deus esteja esperando que nós amadureçamos mais, que nós louvemos mais a Ele em meio às provas, que nós o honremos, que nós o exaltemos. Mas quando compreendemos isso, nós começamos a entender, amados, por que o crente experiente, o Filho de Deus experiente, os servos experientes, quando passam por grandes provas e tribulações, eles começam a glorificar a Deus. Eles fecham os seus lábios, eles não murmuram, eles não contendem com Deus, porque sabem que o fim será melhor do que o princípio, porque Deus vai concluir a obra e Deus vai operar poderosamente. Quem poderia imaginar como terminariam as tragédias da vida de Jó? Quem poderia imaginar? Jó foi submetido, sem causa, amado, às mais duras provas que um homem pode enfrentar. Existem 5 áreas que eu creio contemplam as principais, as mais sensíveis áreas da nossa vida. E essas 5 áreas, elas contemplam tantas outras que são agregadas a essas. Jó passou por essas 5 áreas de uma forma extremamente difícil. Primeiro, Jó foi provado na área financeira. A vida financeira de Jó foi destruída. A palavra de Deus diz, em Jó capítulo 1, versículo 3, que Jó era o mais rico de todo o Oriente. Era o mais rico. E perdeu tudo. Você é capaz de parar para pensar um pouquinho, se Deus permitir que você seja atacado na sua vida financeira, você continuará louvando a Deus? Você continuará servindo a Deus? Você continuará na presença de Deus? Se a situação financeira se agravar, você continuará agradecendo a Deus, entendendo que Deus deu e Deus pode tirar, entendendo que tudo isso provém dEle, e quando Ele requerer isso para si, para nos provar, nós seremos verdadeiramente provados pelas nossas reações. Na vida financeira, Jó perdeu tudo, mas não é assim, perdendo sequencialmente. Em poucos dias, o homem mais rico do Oriente se tornou o mais pobre do Oriente. Segundo, Jó foi provado no luto familiar, na morte dos filhos. Diz a palavra de Deus que Jó amava os filhos de tal maneira, amado, que ele orava pelos filhos. Mas não uma oração assim, Senhor, abençoa os meus filhos, que é uma oração que todos nós fazemos. Senhor, cuida dos meus filhos. Jó orava pedindo que Deus tivesse misericórdia dos filhos dele, que Deus perdoasse os pecados que os filhos poderiam ter cometido. Jó orava para que Deus não imputasse aos seus filhos as transgressões, a frieza espiritual. Os filhos de Jó eram unidos, diz a palavra de Deus, e diz que em cada aniversário de cada filho, todos se reuniam.
constantemente se reuniam, eram 7 homens e 3 mulheres. E eles faziam muita festa, se reuniam. E depois das festas, Jó se consagrava. Jó sacrificava pela vida dos filhos, ofertas, carneiros, animais que Jó sacrificava, oferecendo a Deus, pedindo perdão pelos pecados dos filhos. Imagine como era a vida dos filhos do homem mais rico do Oriente. Ele não era apenas rico, Jó era temente a Deus, Jó era sincero, íntegro, reto. Você sabe qual é a diferença entre integridade e retidão? Integridade é aquilo que você tem, é a forma como você é quando ninguém está vendo. Quando você está na sua casa, quando você está sozinho com os seus pensamentos, fazendo os seus planos. A integridade não depende de existir pela observação. Por isso, amados, o único que pode dizer: esse é íntegro, essa é íntegra, é o Senhor. Porque Ele é o único que conhece as intenções do nosso coração. Ele é o único que conhece os nossos pensamentos. Às vezes, a mulher acha que o marido tem integridade, mas às vezes ele não é íntegro, nem mesmo com ela. Às vezes o marido acha que a mulher tem integridade, e às vezes ocorre exatamente isso, ela não é íntegra, nem mesmo com o marido. A integridade é uma marca do caráter que é observada por Deus. A retidão pode ser observada publicamente, através das ações, através do histórico. Jó não era apenas reto, temente a Deus e sincero, ele era íntegro. E ele cuidava dos filhos. E os 7 filhos dele, as 3 filhas morreram no mesmo dia. Nós estamos vivendo um tempo, amados, em que a morte não está marcando horário para ocorrer. Nós temos notícias, o Brasil está com quase 400 mil mortos pela Covid-19. Nós vivemos dias de ocorrência de mais de 3 mil, já tivemos mais de 4 mil mortes num único dia. Para os amados que são aqui da região, Sorocaba e Votorantim, quase 400 mil mortos. É 3 vezes mais do que a população de Votorantim. É como se a cidade de Votorantim fosse dizimada e todas as cidades vizinhas tivessem perdido todas as vidas. 400 mil mortos. É 60%, ou um pouco mais, da população de Sorocaba. É como se grandes bairros de Sorocaba deixassem de existir, deixasse de haver vida. 400 mil mortos é mais do que a população de 90% das cidades brasileiras. Mas enquanto a morte está na família alheia, enquanto a morte não nos afeta, ainda que possamos ter o pesar, sofrer, sentir a perda de amigos, irmãos da fé, conhecidos, colegas. A morte mostra a sua verdadeira carranca quando ela bate às portas da nossa casa. E a morte bateu às portas da casa de Jó. No único dia, seus 7 filhos e suas 3 filhas morreram. Jó ficou de luto. Jó sofreu a terceira área de uma enfermidade terrível. Satanás o tocou com uma chaga maligna. Tocou os ossos e a carne.
eu creio que ele teve câncer nos ossos e lepra na carne. Jó sofreu aquilo que todo marido tem receio de sofrer, que é uma afronta da própria mulher. A mulher de Jó o afrontou. Ela sabia da integridade dele, porque disse para ele: depois de tudo isso, nós estamos falidos, nossos filhos morreram, você está leproso. A palavra de Deus diz em Jó que a mulher de Jó não suportava o hálito dele, o cheiro dele, não apenas da boca, mas de todo o corpo, era insuportável. E ela disse para ele: ainda mantém a tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó sofreu, na quinta e última área, todo desprezo, toda desonra, toda condenação, todo julgamento dos seus melhores amigos. Ele faz Bildade e Zofar. Amados, Deus deu permissão para que Jó fosse atacado por Satanás na área financeira, na vida familiar, na vida física, no seu casamento e nas suas amizades. A um só tempo, em poucos dias, o homem mais rico do Oriente faliu. Aquele que tinha a família mais exemplar, mais bela, perdeu todos os filhos. Aquele que tinha uma saúde de ferro se tornou leproso. A sua mulher ficou louca de tanto sofrimento. Ele disse para Jó: amaldiçoa seu Deus e morre. E os seus amigos, que vieram a princípio para consolá-lo, quando viram a situação dele, disseram assim: ninguém sofre o que Jó está sofrendo sem ter dado causa. E o próprio Deus disse para Satanás: observaste o meu servo Jó? Ele mantém a integridade, o temor, a retidão, o seu caráter está inabalável. Ele está sofrendo assustadoramente, porque perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, porque você me incitou a feri-lo sem causa. E Satanás, que não perde uma única oportunidade de matar, roubar e destruir, de perseguir os que são fiéis a Deus, ele disse para Deus: não importa que ele mantenha a integridade, apesar de falido e sem os filhos, porque o homem faz tudo pela sua própria saúde. Satanás levantou, amados, diante de Deus, 3 teses que nós precisamos estar muito atentos a elas. A primeira tese, ele disse para Deus: Jó não te serve por acaso, não te adora por acaso. Jó te adora, te serve, porque o Senhor prosperou a vida dele. Ele é o mais rico do Oriente. Mas torna ele pobre, para ver se ele continua te adorando. A tese de Satanás contra as nossas vidas é de que nós amamos mais os bens do que o Senhor. E muitas vezes ele está certo, porque muitos amam mais os seus próprios bens, amam mais o dinheiro, amam mais o seu status econômico, social, do que estar na presença de Deus, do que amar a Deus. A segunda tese é de que o homem no geral, homem e mulher, eles amam muito mais a sua própria família do que a Deus. Eles amam muito mais as suas próprias casas do que a casa de Deus. Eles amam muito mais e se dedicam muito mais às suas prioridades do que aquilo que agrada a Deus.
E a terceira tese, com a qual Deus deu a ele a permissão para atacar Jó novamente, é de que o homem pode suportar a falência e continuar adorando a Deus, como fez Jó. O homem pode perder todos os seus filhos e continuar adorando a Deus, sem blasfemar, como fez Jó. Mas quando o homem passa a sofrer uma enfermidade, quando ele é atacado por uma doença terrível, cruel, como o câncer e a lepra que atacaram Jó, ele vai blasfemar. É interessante, porque Deus dá permissão para Satanás atuar na vida de Jó, impondo os limites a Jó, impondo os limites. Porque Satanás, preste bem atenção, Satanás só pode ir até onde Deus permitir. Essa é a maior segurança que nós temos. Ainda que muitas vezes Deus permita que sejamos afrontados, atacados, que sejamos, amados, alvejados pelos propósitos malignos de Satanás, Deus conhece os limites da nossa força. E muitas vezes Ele nos permite sermos provados para aprimorar a nossa musculatura espiritual, para renovar a nossa fé, para estabelecer a nossa esperança, para nos fortalecer na caminhada. Ele muitas vezes permite os ataques, mas estabelece os limites, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que tem poder para nos livrar das mais duras provas, das maiores tribulações. Ele não nos livra do mal, mas nos livra no mal. Tudo quanto Jó tem, disse Deus para Satanás, está na tua mão. Tudo quanto ele tem. Os filhos, a família, os bens, você pode tocar, mas você não vai tocar na vida dele. Deus estabelece esse limite. Toca em tudo quanto ele tem, inclusive nos filhos, mas não toca nele. E Satanás não tem como ir além dos limites estabelecidos por Deus, porque Deus é soberano nos céus, na terra e debaixo da terra. O inferno estremece diante da voz de Deus, diante do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Os 2 ataques cruéis que Jó sofreu, desferidos por Satanás, ele não blasfemou. Diz assim a palavra, depois de perder todos os filhos e todos os bens. Então Jó se levantou, rasgou seu manto e rapou sua cabeça e se lançou em terra e adorou a Deus. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você é capaz de fazer isso? Nós somos capazes de adorar a Deus, glorificar a Deus, depois de provas tão inimagináveis como essas. Em tudo isso, Jó não pecou, diz a palavra, nem teve falta alguma. No terceiro ataque, quando ele foi acometido da lepra, do câncer, mesmo leproso, se raspando com cacos de telha, o seu hálito insuportável, feridas na sua pele, bolhas de pus em seu corpo, ele não conseguia se vestir. Há um momento na vida de Jó em que ele diz assim, eu fiquei apenas com a pele dos meus dentes, eu não tenho mais carne, eu não tenho mais cobertura de pele. Para ele amenizar a dor, ele se cobria com cinzas. Mas ele traz uma declaração poderosa para derrotar o inimigo, dizendo assim, apesar de tudo isso, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amados, quando Deus permitir grandes provas em nossas vidas, que nós possamos dizer, eu sei que o meu Redentor está vivo, eu sei que Jesus Cristo
Rei dos reis, Senhor dos senhores, já venceu Satanás, já venceu o mundo. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, fortaleça-se, permaneça firmado, porque eu venci o mundo. Amados, Jó enxergou o dia de Cristo no meio da sua maior prova, da mais difícil travessia, da mais cruel travessia da sua vida. Foi nesse momento em que ele recebe o ataque da sua mulher e responde para ela: receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou. De luto de todos os filhos, falido, ter perdido todos os bens, leproso, com câncer, seu corpo praticamente destruído, ele continuava adorando a Deus. Aí veio o ataque dos amigos molestos. Mas eu queria que você nesse momento pudesse refletir. Eu não sei por quantas provas você já passou, eu não sei por quantas lutas Deus permitiu que você passasse. Talvez, como no meu caso, as provas tenham sido um instrumento de Deus para que eu fosse resgatado. Não sei como foi com você, mas queria que você refletisse agora. No meio das provas, qual foi a sua reação? Como continuou o seu relacionamento com Deus? Amados, Deus é tão misericordioso, porque eu creio que nenhum de nós passou nem por 1/10 das provas pelas quais Jó passou. E eu creio também que nenhum de nós permaneceu firmado na presença de Deus como Jó permaneceu, apesar de tudo o que aconteceu com ele. É isso que nós temos que refletir. É isso que nós temos que colocar na balança das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas reações cristãs. Como agimos, como reagimos quando a tempestade se apresenta, quando os ventos são contrários. Será que nós, no meio de uma grande tempestade, em alto mar, teríamos o espírito que moveu o apóstolo Paulo, que quando o navio no qual ele era prisioneiro estava sendo já assim desocupado de todas as cargas, tudo sendo lançado ao mar, em vias de naufrágio, o apóstolo Paulo chama a atenção de todos que estavam presos, toda a tripulação, todos os carcereiros, todos aqueles que estavam guardando aqueles presos que estavam sendo levados para Roma. Ele diz assim: preste atenção todos vocês, mesmo em meio a este naufrágio precisamos nos alegrar, porque esta mesma noite o anjo de Deus, o Deus de quem eu sou, a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, esteve comigo no porão do navio, dizendo-me: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos quantos estão navegando contigo. Isso significa, amados, que uma única vida que permanece firmada, se uma única vida numa família permanecer firmada, Deus abençoa toda a família, Deus preserva toda a família, Deus restaura a família, Deus abençoa a família. E aí Paulo diz uma das coisas mais tremendas e poderosas, mas que é tão difícil ser compreendida, é tão difícil ser vivida. Ele diz assim: fiquem tranquilos, porque nenhum de vocês se perderá, vai perder apenas um navio. Mas quantos, amados, quantos dão muito mais valor para o navio do que para as vidas que estão no navio? Quantos dão muito mais valor para os bens do que para as vidas que têm, sabendo ou devendo saber que os verdadeiros tesouros que temos são as vidas que amamos, são as vidas que nos amam, a nossa família, a família de Deus. Muitas vezes, amados, nós tomamos atitudes
que revelam as profundezas do nosso coração, que diz a palavra de Deus, é enganoso e mais do que isso, perverso. Eu quero encerrar, amigos, amados, dizendo, chegou o tempo do fim das coisas. Nós iniciamos a leitura da palavra em Jó 42, o último capítulo do livro de Jó. Iniciamos no versículo 7, quando Deus fala com os amigos de Jó, pedindo para que eles se apresentem diante de Jó, para que eles se humilhem diante de Jó. Os amigos que o molestaram, os amigos que o caluniaram, os amigos que o julgaram, os amigos que o condenaram, os amigos que disseram para ele, você está passando por tudo isso porque você tem pecado oculto, talvez seja adultério, talvez você tenha roubado viúvas e órfãos para adquirir tanta riqueza, talvez você tenha vivido de aparência até agora. Deus diz para os amigos, vocês vão lá, se apresentem diante dele e levem lá carneiros, animais, bezerros, para que Jó os sacrifique e ore por vocês. Sabe o que significa isso? No fim das coisas, quando Deus conclui a obra, e Ele faz isso várias vezes em nossa vida, muitas vezes passamos por grandes provas e lutas, e não imaginamos como Deus vai concluir esse tempo. Mas se você já passou por isso, sabe que o que Deus tem para nós é muito mais do que nós podíamos ou poderemos imaginar que Ele nos daria. O Senhor restaura a vida de Jó quando ele intercede pelos seus amigos e ora pelos seus amigos. Muitas vezes Deus vai trazer diante de cada um de nós os mesmos que nos afrontaram, os mesmos que caluniaram, os mesmos que desonraram, para que nós os perdoemos, oremos por eles, para que Deus não pese contra eles a mão. E Deus também nos abençoe pela capacidade de amar os que maldizem, os que caluniam, os que afrontam, os amigos molestos, aqueles que comiam conosco o pão e molhavam o pão conosco no mesmo cálice de vinho, como diz a palavra de Deus. Deus muda a situação de Jó. E nas mesmas áreas onde Jó foi afetado, Deus opera com sinais e maravilhas. Deus restaura a saúde de Jó completamente. Seu corpo ficou são, curado completamente, revigorado. Deus restaura a vida financeira. E não apenas restaura o que Jó tinha, mas Deus restitui em dobro. Porque a experiência que Jó teve possibilitou que ele pudesse ter o dobro do que ele tinha e mantivesse a integridade, mantivesse a retidão, mantivesse a adoração a Deus, permanecesse na presença de Deus. Deus não pode nos dar mais do que aquilo que pode nos tirar da presença dEle. E Ele sabe o que é que pode nos tirar da presença dEle. Ele sabe para onde vai pender o nosso coração quando os bens se apresentarem, quando o dinheiro surgir, ou se já existir o dinheiro. Deus sabe ainda mais qual a relação que temos com o dinheiro. Deus restaura a família de Jó. Deus lhe concede 7 filhos e 3 filhas. É interessante o destaque que é dado às filhas de Jó, porque as mulheres não eram honradas naquele tempo. Mas Deus honra todas as filhas de Jó. E disse assim: não existiram na terra mulheres tão formosas como as filhas de Jó.
E eu quero crer, amados, porque a Bíblia não diz o contrário, que a mesma mulher que afrontou a Jó, a mesma mulher que disse para ele, morre, amaldiçoa Deus e morre, Deus preservou, deu a essa mulher sabedoria, fez com que os olhos dela pudessem contemplar a restauração da saúde de Jó, da honra de Jó, e Jó teve com ela os mesmos 7 filhos e 3 filhas que já haviam tido. Sabe o que significa isso? Não existe casamento que não possa ser restaurado por Deus. Não existe nada que o inimigo possa ter tocado nas nossas vidas que Deus não possa nos restituir. É nessa fé, nessa certeza que nós precisamos permanecer e glorificar a Deus. Deus fez mais. Deus restaurou a honra de Jó com seus amigos, seus parentes. Todos vieram atrás de Jó. Eu não sei se você já passou por isso, mas quando os ventos são contrários, quando as provas e tribulações estão presentes e afetam principalmente a área financeira, amigos, parentes se distanciam, mas quando a prosperidade começa a florescer, muitos voltam, se aproximam. Olha o que diz a palavra, diz assim, versículo 11, 42, 11, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um um pendente de ouro. Depois da tempestade, depois da restauração, onde estavam esses? Quando Jó estava com lepra. Amados, quando Deus opera, restaura, Ele restaura a honra, Ele restaura relacionamentos e faz mais. Como Deus abençoou o segundo estado de Jó, mais do que o primeiro, diz a palavra, que Deus lhe concedeu prosperidade material e financeira, prosperidade familiar, prosperidade física, deu-lhe saúde, e ele viveu por mais 140 anos, e viu a sua descendência, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Sabe o que significa isso? Queria que você pudesse, nesse momento, começar a refletir sobre tudo isso e agradecer a Deus. Porque quando Deus opera, ninguém pode impedir. E porque Deus diz em sua palavra, nós precisamos acreditar e viver com essa fé e esperança. O fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Coloque-se em pé na presença do Senhor. Oremos. Santo de Israel, poderoso Jacó. Senhor, Tu és soberano, Senhor. Nós reconhecemos a Tua soberania, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que os Teus planos não podem ser frustrados, os Teus decretos se cumprem, as Tuas promessas permanecem vivas. E Tu as concede no Teu tempo, Senhor. Tu és poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Tu queres, Senhor, que tenhamos uma experiência contigo, que deixemos, Senhor, de nadar na superfície das águas, de Te conhecer superficialmente, porque o Teu servo Jó, de quem Tu dizes, não existe homem como ele na terra, homem íntegro, reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele Te conhecia apenas de ouvir falar. Certamente os seus familiares, os seus avós, seus pais, falaram de Ti para ele. Ele passou a Te adorar, a Te temer, a Te honrar, a Te servir, apenas pelo que ele conhecia do Senhor, apenas de ouvir falar. Mas depois que o Senhor se revelou a ele, depois que o Senhor mostrou a sua soberania, a sua grandeza, ó Senhor da glória, ele passou a Te conhecer. E ele mesmo disse, antes, Senhor, eu Te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos Te contemplam. Ele mergulhou nas águas do conhecimento,
da intimidade contigo, Senhor. A mais difícil experiência da sua vida o levou ao mais profundo relacionamento contigo. Por isso, Senhor, nós queremos pedir-te, tem misericórdia de nós, Senhor. Sustenta-nos e fortalece-nos nas mais difíceis travessias. Faze-nos, Senhor, te conhecer verdadeiramente. Que não permaneçamos apenas na superfície das águas, mas que mergulhemos nesse oceano da Tua Palavra, porque é a Tua Palavra que te revela. A Tua Palavra que revela os Teus mistérios, as riquezas das profundezas. Opera, Senhor. Sustenta-nos, guarda-nos. Livra-nos, ó Senhor, das calamidades. Mas à sombra das Tuas asas nos abrigamos até que passem essas calamidades atuais. Tem misericórdia de nós, Senhor, preserva as nossas famílias. Restaura, Senhor, a harmonia familiar em todos os lares. Converte o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Manifesta o Teu poder, ó Senhor. Livra-nos, Senhor, dos amigos molestos. Mas se eles vierem nos tempos mais difíceis a nos julgar, a nos desonrar, a nos condenar, capacita-nos a perdoar, a orar e interceder por eles, Senhor, para que não permaneçam as portas trancadas. Dá-nos graça em tudo, Senhor. E em nós, através dos nossos testemunhos, o Teu nome seja engrandecido, exaltado e glorificado. Pai, te damos graças, porque Tu estás no controle de tudo. E Tu operas de tal forma que o fim das coisas sempre será muito melhor do que o princípio delas. Perdoa as nossas falhas e transgressões. Ensina-nos, ó Pai, a viver na plenitude da vida abundante que Tu tens para nós. Em nome de Jesus clamamos, para louvor da Tua glória. Amém. Amém, amados. Deus seja louvado por essa porção gloriosa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, amados do Deus Altíssimo, desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a todos. Irmãos, se cumprimentem na paz do Senhor, distante, ainda no abraço virtual, mas com o coração fervilhante de amor, de compaixão, de graça e bondade. Em nome de Jesus.